Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai, e a pergunta de hoje é: o que pensa da técnica do escorredor ou mamadeira? E a resposta é: eu não gosto de escorredor. Escorredor, ou mamadeira, como lhe chamam aqui no Brasil, não é um vaso. E, não sendo um vaso, é um stress para a planta. O escorredor tem aqueles furinhos todos a toda a volta e isso vai fazer com que as raízes que estão a crescer ali estejam mais expostas. Portanto, depende da forma como nós vamos ter o escorredor. Da forma como eu tenho visto, é a pior maneira de utilizar. E querer usar em bonsai é, na maior parte das vezes, a pior escolha. A desculpa da maior parte das pessoas para utilizar para bonsai é dizerem que é para evoluir o bonsai. Só que as raízes laterais estão bastante expostas e estão em stress hídrico. O mais interessante é que em bonsai essas raízes deviam de ser privilegiadas e deviam de ser as raízes que nós estaríamos a manter para evoluir o bonsai. Se estivermos a ver, nós estamos a privilegiar as raízes de profundidade, que é exatamente o oposto daquilo que se quer num bonsai. Nós queremos num bonsai que as raízes laterais sejam privilegiadas, sejam bastante finas, abundantes e eficientes na absorção de alimento, sem contar com aquelas raízes de superfície bastante mais grossas, que são as raízes de estabilidade. Então, como resolver? Um vaso com muitos furos no fundo, mas nenhum furo à volta, irá proteger as raízes laterais, mas irá deixar com que as raízes de profundidade vão para baixo e se vão ligar ao solo que está em baixo. Ou seja, as raízes vão poder crescer, desenvolver-se lateralmente como nós queremos, e as de profundidade podem ir lá em baixo buscar muito mais nutrientes e desenvolver a planta. Quase como se fosse um ramo de sacrifício, mas neste caso nós estamos a usar uma raiz de sacrifício. Ou seja, a raiz que cresce em profundidade será aquela que nós vamos cortar quando depois nós formos treinar o resto do bonsai. Mas digamos que queria a todo custo utilizar o escorredor. Para utilizar o escorredor, então o escorredor teria que ficar totalmente dentro de terra. Ou seja, nós temos o nosso nível de solo aqui e o escorredor fica aqui, com o bonsai a sair deste lado. Ou seja, as raízes a toda a volta continuam a ter menos stress hídrico e ao mesmo tempo ele continua a deixar crescer algumas raízes para desenvolver o bonsai. É mais difícil de controlar, mas nós vamos fazendo o bonsai, nós não fazemos o bonsai. Ou seja, bonsai é algo progressivo, é aquilo que eu vos ensino. Paciência é quando respiramos com o mesmo ritmo do bonsai. Ou seja, nós temos que deixar a planta desenvolver e depois ir treinando as áreas que não são aquilo que nós queremos para a nossa arte bonsai. Mas será que o escorredor teria alguma utilidade em alguma ocasião? Tem. Em casos de clima extremamente úmido durante todo o ano, ou quase todo o ano, o escorredor seria uma forma de nós conseguirmos uma drenagem bastante superior àquela que nós conseguimos ter em alguns dos nossos vasos. Ou seja, se nós tivermos uma espécie que, com excesso de água, ela fosse se estressar mais do que com a falta de água, então, nessa situação, a ideia seria utilizar algo parecido com um escorredor para termos uma drenagem extremamente eficiente. Mesmo assim, será um risco bastante grande. Temos que ter muito cuidado. A umidade iria escorrer, evitando o apodrecimento das raízes. Uma outra utilização seria para cactos. Não suculentas, porque suculentas precisam de um pouco mais de umidade, por isso é que elas não têm espinhos,
mas para cactos seria uma boa utilização, uma vez que excesso de umidade iria prejudicar todo o desenvolvimento da planta, levando até ao apodrecimento. Subscrevam esta boa informação e lembrem-se, somos todos mestre bonsai. Abraço pessoal, tudo de bom!